Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Prazer, meu nome é Davi Fernando e vim trazer mais um vídeo aqui pro canal. No vídeo de hoje eu vim falar sobre material à base de antimônio. Mas antes de começar, eu peço para vocês deixarem um like, curtir, compartilhar esse vídeo e comentar, certo? Like, comenta, compartilhe e se inscreva no canal. E, bom, isso aqui foi um seminário que eu acabei apresentando, tá? Ele compôs a minha nota. Ele tá um pouco assim, ele tá editado na verdade, porque era materiais. Eu botei material porque eu só vou me ater a algumas coisas só, tá? Se você pesquisar material à base de antimônio, não tem tanto, sabe? Não tem muitas aplicações. Agora, se você pesquisar, por exemplo, uso do antimônio, aí você vai achar, cara, tipo, ele é o ácido mais forte, né? Com o antimônio, o elemento químico antimônio, ele é o ácido mais forte, tá? Antimônio, para quem não conhece, ele é um semimetal, ou seja, ele tem características metálicas e não metálicas, tá? E ele é usado na indústria farmacêutica, então ele é usado em muitas coisas. E em materiais também, ou seja, até na construção civil, naval, essas coisas que eu vou apresentar aqui para vocês nesse vídeo. A matéria que fala sobre isso, ela se chama Ciência e Tecnologia dos Materiais, tá? Então a gente vê desde a composição, né, do polímero, as ligações covalentes, até as aplicações, né? Porque, querendo ou não, na prática a gente quer ver essa aplicação. Que a gente sabe que beleza. Isso aqui é o que? Um polímero, tá? Mas por quê? Como que funciona o polímero? Tá? Como que é o gráfico dele? Quanto de força ele aguenta? Como é que seria o gráfico? Basicamente isso. Então, essa seria a ideia, né? Que quando a gente trabalha na engenharia, a gente trabalha com materiais. Então, por que será que eu não uso ferro e uso, sei lá, polímero? Ou por que será que eu uso polímero e não uso ferro? Por que será que os carros são de polímeros e não de ferro? Para gastar menos gasolina e tal, essas coisas. Então, são essas características que parecem simples, mas que precisam de uma grande... dessa grande visão que a gente precisa, né, focar nisso, né? Então, a gente precisa ter os olhos para isso, tá? Então, o sumário vai ser muito pequeno. Eu vou falar do poliuretano, que é um polímero, características do poliuretano e aplicações do poliuretano. O que é o poliuretano? Poliuretano é uma classe de polímeros, tá? Geralmente os polímeros ele tem uma cadeia muito grande, né, de elementos químicos. Então aqui está a fórmula, a formação, né, genérica do poliuretano, né, com destaque para a ligação de uretano. Eu não sou formado em química, né? Não? Eu tenho um conhecimento muito... Eu vou falar básico para intermediário, então eu não sei falar detalhadamente cada coisa aqui. Mas dá para perceber claramente, né, que a gente tem um isocienato, né, poliisocienato, tem um radical, tem um nitrogênio, carbono e oxigênio, que somado mais um radical, ou seja, um radical ele não é somente fixo para uma coisa, né, um elemento químico, ele pode variar, ou seja, isso... Claramente essa fórmula genérica, ela só tá ela tá de forma geral, né? É por isso genérica, de forma geral, não tá específica. Ou seja, o poliuretano, ele pode ter uma versatilidade muito grande, né? Porque ele vai ter uma diferença de composição, tá? Então aqui tem um polio, né? Poliol, ou melhor, poliol, né? Ol vem de hidroxila, tem uma hidroxila, e o radical, que vai formar uretano, né? O uretano aqui, ó, ele aqui e os radicais ao lado. Ou seja, o poliuretano ele é usado em construção civil, automobilística, naval, médica, tá? Vamos lá, uma característica importante. Antimônio pode estar envolvido com o poliuretano, mas nem todo poliuretano tem antimônio, beleza? Essa é uma característica. Esse daqui é totalmente feito de poliuretano. Totalmente, essa esponja aqui. E essa que a gente usa na cozinha, ela contém poliuretano. Ela não é feita totalmente de poliuretano. Ela contém, certo? Daí, a gente pode trabalhar aqui com alguns componentes e aditivos usados na síntese do poliuretano.
né? Que uma das características que envolvem, quando você precisar material à base de antimônio, o primeiro que vai aparecer vai ser retardante de chama, né? Que ele serve para reduzir a flamabilidade, né? Flamabilidade, né? Do material, ou seja, o quão inflamável é ele. Então, ele serve para retardar, né? Muitas casas, por exemplo, nos Estados Unidos, usam esse material. Perceba que lá a estrutura das casas é bem diferente da estrutura das casas daqui do Brasil, por exemplo. Tá? Então, ele é usado, o poliuretano, na construção civil. Características: materiais leves, duráveis, versáteis. Versáteis eu posso trocar por diversos, né? Como ele vai ter aquela, lembra da estrutura genérica, ele pode ter várias composições, ou seja, que vai ter uma versatilidade, né? Diferentes cores e tal. Ele tem também uma relação de força-peso boa, né? Tipo, é leve e tal. E ele aguenta uma certa quantidade de força, né? Atendendo às exigências da construção civil. Ele é aplicado em pisos, telhados, outras áreas, refletindo calor e luz para melhorar o isolamento térmico. Então perceba que aqui é totalmente diferente a estrutura das casas do Brasil. As casas do Brasil é feita de tijolo. Essas aqui geralmente são feitas de madeira, certo? Então, esse preenchimento é feito com esse poliuretano aí. Então, dá para perceber claramente que a gente consegue fazer um paralelo. Qual é o paralelo? Se claramente vir um furacão, não tão forte, né? Mas um furacão nessa casa e numa casa do Brasil bem estruturada, a casa do Brasil ela vai ter uma resistência maior, certo? Mas, se eu for ver, que eu não cheguei a estudar, mas se eu for ver o quanto tempo que vai demorar, quanto o custo e tal, essas coisas, talvez seja melhor fazer uma casa assim. Dependendo do local, é até melhor, talvez, eu fazer uma casa assim do que eu fazer uma casa de tijolo. Então vai depender muito da região, do relevo, tudo com certeza vai influenciar do clima e tal. Indústria automobilística, né, ou indústria automotiva. As vantagens são, como eu falei, o poliuretano ele é leve e resistente, ele faz com que os carros eles consumam menos combustível, ou seja, se o carro fosse feito somente de ferro, você é doido, ia consumir muita gasolina. E imagina também, se fosse num acidente, tu ia bater a cara no ferro, meu irmão. E aqui você tá batendo a cara num polímero, tá? E ele é usado em assentos, para-choque, portas, janelas e teto. Ele proporciona uma resistência à corrosão, novamente isolamento térmico e acústico, brilho estético e durabilidade do veículo. E também a gente tem poliuretano junto com o antimônio nas geladeiras. O antimônio trabalha como isolamento térmico nas geladeiras e refrigeradores, o que ajuda na eficiência energética desses aparelhos. Então, o antimônio, né, como semimetal, ele ajuda nisso. Ele é muito bom, essa aplicação. Ele ajuda no isolamento térmico. Imagina se não tivesse essa eficácia do antimônio. Então, eu perderia facilmente o ar frio, tá? Se eu posso assim associar. Então, basicamente é isso. Era para ser... Na hora eu botei agradecemos, né? Porque era eu e meu amigo. Mas aqui era para ser agradeço, né? Pela atenção. Mas tudo bem. Espero que tenha ficado claro, né? Lembrando, eu uso o antimônio, ele pode ser usado com poliuretano, mas nem todo poliuretano tem essa contribuição com o antimônio, tá? Nem todos. Então tem tipos de poliuretano, tem termoplásticos, a base de água, tem um bocado. Só que essa é a característica, né? A gente também pode associar o antimônio, que ele está presente em baterias de carro e tal, ele serve também lá como alguma função que eu não sei muito bem ao certo, mas ele também ajuda. Como eu falei, aqui era material, não é tipo uso do antimônio, porque se for uso tem um bocado. Como eu falei, ele é o ácido mais forte, é feito de antimônio. Outra coisa, ele também é usado para câncer, eu acho, se eu não me engano, alguma coisa assim também, tá?
ele é usado em indústria farmacêutica, ele é usado em materiais, em veículos, e ele também é usado em construção civil, que nem eu mostrei para vocês, em refrigeradores, e construção civil, refrigeradores e indústria automobilística também. Eles colocam dentro da composição do poliuretano o antimônio para dar essas características, tá, ao material. Tranquilo? Curta, compartilhe, comente, já deixa logo seu gostei. Até o próximo vídeo, galera. Valeu!